Lá em 2019, né, que foi a última Copa, que eu assisti do sofá da minha casa, eu não imaginava que dali 4 anos eu estaria indo para a Copa do Mundo, principalmente por ser na Austrália, tão longe, tão distante. Mas há um ano atrás eu já tinha isso como compromisso. Quero ir, quero participar, quero fazer parte de momentos históricos, como eu sempre falo. Então, agora eu estou indo fazer parte dessa história. Eu optei nessa época pela música e olhei para a música um pouco mais sério, assim, como uma possibilidade de profissão. São esses dois pilares fundamentais que eu tenho de relação com dinheiro, é segurança e poder investir na minha carreira. Futebol, música, sonho, profissão, isso aqui é a minha jornada, a minha história, é a minha vida. Eu sou Gabi Fernandes, tenho 29 anos, sou de Ribeirão Preto, nascida e criada em Ribeirão. Hoje moro em São Paulo, graças ao crescimento da carreira na música. Sou cantora há 15 anos e sempre amei esporte, sempre amei música, sempre amei arte. E eu me considero ainda uma menina, assim, que está buscando seus sonhos cada vez mais e que não vai parar nunca. Ela escreve a própria história, joga, faz o corre, essa menina não dá bola pra quem sempre te quis do lado de fora. Ela escreve a própria história. Com certeza o esporte foi uma das minhas primeiras paixões. Por mais que meus pais falam que desde 1 ano e meio, assim, eu já cantava Mamonas Assassinas na época, assim, também sempre fui muito ligada à música, mas eu me apaixonei muito pelo futebol, assim, que foi algo que acabou virando até um sonho de profissão. Eu sempre fui uma criança muito inquieta, então, por mais que eu amava esportes e tudo mais, eu também amava outras coisas, eu amava muito arte, assim, né, eu assistia novela e eu era muito ligada à música, então, com 8 anos eu pedi para os meus pais para aprender a tocar violão. Então eu já queria saber um instrumento e tal. E aí eles sempre me deram muita força para eu fazer o que eu quisesse, assim. Eles não achavam que era fogo de palha, eles incentivavam. A Gabi desde o começo era focada e determinada em tudo que ela ia fazer, né? Ela começou a querer jogar futebol. Ô pai, quero jogar futebol. Aí eu só incentivava. Mas ela que ia atrás, que nem ela pegou a lista telefônica, foi lá, achou uma escolinha. Aí começou a jogar futebol. Até que ela foi para os Estados Unidos, jogou futebol, tudo. Aí voltou, aí veio o lance da música. Ô pai, eu não quero aniversário de 15 anos, não, eu quero gravar um CD. Mas Gabi, gravar CD com o quê? Que música? Não, pai, eu já tenho as músicas. Ah, e aonde vai gravar esse CD? Pai, eu arrumo. Então ela sempre era focada em tudo. Então ela arrumou um lugar para gravar o CD dela. A minha história com o futebol, ela começa desde muito pequenininha. O meu pai sempre jogou futebol, assim, até que eu comecei realmente a jogar futebol. Encontrei um time de meninas, uma escolinha para meninas, e isso eu tinha coisa de 12 anos mais ou menos, e aí com 14 anos eu tive a oportunidade de disputar um campeonato na Disney, nos Estados Unidos, onde também foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive, por conhecer um país que trata o futebol feminino como ele deve ser tratado, assim, com muito respeito e com muita visibilidade. Desde que eu comecei a jogar o futebol, encontrei um time de meninas e fui me desenvolvendo, né, no esporte, eu pensava realmente, nossa, eu quero seguir isso como carreira, né? E quando eu tive essa oportunidade de jogar nos Estados Unidos, eu me deslumbrei muito lá. Porque quando eu cheguei lá era um paraíso, eu falava, caramba, eu consigo viver disso e tal. Só que aí quando eu voltei para o Brasil, comecei a jogar aqui, no time da cidade, disputar os campeonatos, tudo era muito sem estrutura nenhuma, era muito sem visibilidade, e eu comecei a murchar, assim, sabe? Eu olhava e falava, meu Deus, acho que não é isso. E aí nessa época eu já tinha a música em paralelo, então foi justamente nessa fase de 14 para 15 anos e que eu tive uma quebra de expectativa muito grande com o que eu vi nos Estados Unidos e depois com o que eu vi no Brasil, assim, não foi legal, sabe? E aí eu tinha essa outra possibilidade, então eu optei nessa época pela música, continuei sempre estudando e olhei para a música um pouco mais sério, assim, como uma possibilidade de profissão, como algo que eu queria
melhorar e começar a realmente cantar. Será que tu me ensina a ter simplicidade com a sagacidade de mulher? Eu e vocês. Eu não tenho empresário, não tenho investidor. Então, para fazer a minha carreira artística na música girar, eu preciso reinvestir. Aliás, se eu tivesse qualquer outra carreira, eu precisaria reinvestir dentro da minha carreira para que ela cresça. Eu conheci a Blue 3 lá em 2019 e eu comecei a pesquisar no YouTube mais sobre como as pessoas estavam guardando seu dinheiro, como as pessoas estavam investindo seu dinheiro. Ouvi a galera falando, você tem que fazer seu dinheiro trabalhar por você também. Eu falei, bom, como fazer isso? E fui buscando. E eu acho que foi nisso, assim, foi na confiança de um grande amigo meu que já era assessorado pelo pessoal da Blue 3. E ele falou, ó, eu invisto e tenho pessoal que faz a minha assessoria de investimentos. Eu nem sabia que isso existia, né? Então eu falei, bom, se esse meu amigo guarda o dinheiro dele dessa forma, confiei e fui buscar também. E aí, desde o princípio, assim, eu fui muito bem atendida e desde que eu comecei, muito bem assessorada também. A minha relação com o dinheiro, ela é uma relação baseada em segurança que eu preciso, porque eu sou autônoma desde que eu comecei a trabalhar, desde 14 anos de idade. Então, se eu precisar parar de trabalhar, eu não tenho ninguém que vai me assegurar um dinheiro ali, então eu precisava, esse foi o meu primeiro pensamento para guardar meu dinheiro. Então, são esses dois pilares fundamentais que eu tenho de relação com o dinheiro. Claro, além dos gastos pessoais, dos meus sonhos pessoais, de bens materiais que eu quero conquistar, de viagens que eu quero fazer, de momentos que eu quero ter na vida. Então, acho que é isso, é segurança e poder investir na minha carreira. Olha, eu nunca tinha parado para pensar o que eu conquistei desde 2019, que é esse período que eu comecei a investir. Mas, olhando assim agora, daqui para trás, assim, tudo que eu construí, eu tô até, tipo, emocionada, porque eu consegui gravar 2 DVDs, sendo um deles em São Paulo, algo que é muito caro, é uma estrutura diferente, é você levar a equipe, é você, sabe, é muito diferente. Eu consegui gravar um documentário em Los Angeles, né, então, assim, também é outra coisa absurdamente cara, não imaginava nesse tempo, dentro desses 4 anos que hoje faz aí que eu invisto, que eu teria a possibilidade de fazer isso sem ficar pedindo para ninguém, assim, sabe? De poder falar, bom, eu tenho esse dinheiro guardado e essa aqui faz parte da reserva que eu tenho para reinvestir em mim. A minha preparação para ir para a Copa do Mundo da Austrália, ela começou por volta de um ano atrás, mais ou menos, que eu comecei a pensar, eu quero muito estar lá. E falei, eu posso estar lá, porque eu já vinha me programando para isso. E aí isso também ajudava o meu assessor a pensar, bom, então eu posso pegar esse ou esse ativo que vai render mais para ela, ou que ela vai poder tirar quando ela precisa. Então eu fui me programando dessa forma. Então falei, então essa viagem é daqui a 1 ano, deixa eu ter uma quantia que se eu chegar lá e na época eu não tiver esse dinheiro em mãos para pagar essa viagem, que é uma viagem muito cara por ser Austrália, por ser do outro lado do mundo, falei, bom, pelo menos eu vou ter guardado isso. E falar, bom, ok, não tô com isso agora, mas eu tenho aqui, eu posso tirar. Então essa preparação foi sempre bem conversada com os meus assessores e também, assim, nunca tirando da minha reserva de emergência, nunca tirando de fundos que eu tenho para investir na gravação de novas músicas, sempre tudo muito controlado e organizado. Eu acho que a jornada, ela começa pela vontade de crescer, pela vontade de ser melhor do que ontem, né? Acho que não é ser melhor do que ninguém, em qualquer ramo da vida que você for olhar. Então, ela simplesmente começa pela inspiração. Começa a sua jornada do primeiro passo, mesmo que ele seja pequenininho. Mas mira lá na frente, lá no futuro, onde você quer chegar. E vai escrevendo.